Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza, e nesse vídeo eu trouxe para vocês 5 top ações e que também estão pagando aí altos dividendos, tá certo? Tem ação que eu trouxe hoje que pagou 53% de dividendos. Tem noção do que é isso? Em 2 anos, em menos de 2 anos aí, você já teria voltado 100% dos seus investimentos para o seu bolso, se você tivesse investido nessa ação, caso ela tivesse pago os dividendos que ela pagou aí nos próximos anos, tá certo? Mas antes de começar aqui falando a primeira ação, eu já quero pedir para você o quê? Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a continuar com este canal gratuito para você, tá certo? O YouTube leva muito em consideração quem aperta o botãozinho do curtir e aí acaba levando os conteúdos do nosso canal para quem curte aqui o nosso canal, tá certo? Então se você gosta do nosso canal, quer continuar recebendo os vídeos, aperta o botãozinho de curtir aqui embaixo, que aliás vai me ajudar muito, tá certo? Agora, vamos falar aqui da primeira empresa, tá barata, pagou excelentes dividendos, inclusive foi a maior pagadora de dividendos do mundo, que é a Petrobras. E se você não conhece a Petrobras, eu te apresento ela agora. Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras, é uma das principais empresas do país no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, com destaque especial para sua atuação nos segmentos de exploração e refino desses bens naturais. Em atividade desde os anos 1950, a Petrobras se tornou uma das empresas estatais de maior sucesso na história, e o grupo hoje se posiciona entre as principais exportadoras de combustível fóssil do planeta. Além disso, a Petrobras é constituída como sociedade anônima de capital aberto, tendo como principal acionista a União, ou seja, a empresa tem como sócio o governo brasileiro, assim se tornando uma estatal de economia mista. A Petrobras está presente em grande parte do litoral brasileiro através da exploração de reservas naturais, e o grupo está presente ainda em todas as regiões do Brasil por meio da sua reserva de postos e distribuição de combustíveis. A empresa ainda tem presença em diversos países, como nações localizadas nas Américas e no continente africano, e tem como atividade principal os serviços ligados à exploração, produção, refino e comercialização, e tendo ainda logística de petróleo e gás natural. A Petrobras também é considerada uma referência mundial em pesquisas envolvendo seus setores de atuação, especialmente o petroquímico. E agora vamos falar aqui dos indicadores fundamentalistas da Petrobras. Esses indicadores são muito importantes para a gente entender como é que está a saúde financeira da empresa, Primeiro ponto, quando você vai se tornar sócio, acionista de uma empresa, primeiro, claro, você tem que entender o que a empresa faz. Você não pode ser acionista e sócio de uma empresa se você não sabe nem o que a empresa faz, não é verdade? Bom, vamos trazer aqui a Petrobras para o jogo, A Petrobras, falei aqui no começo do vídeo, o que ela faz? Ela faz produção, refino e extração de petróleo. Ela é uma empresa cíclica, Por quê? Qual é o bem principal que ela produz? Petróleo. O petróleo ele tem o seu preço, é uma commodity, então ele tem seu preço determinado no mercado mundial e em dólares. Então tem hora que o petróleo pode estar em alta, tem hora que o petróleo pode estar em baixa, Vai depender muito da situação econômica do mundo. Então, primeiro ponto, entender o que a empresa faz, com quem ela trabalha, quem são aí os possíveis clientes dessa empresa e entender um pouquinho como é que ela se situa na questão da economia mundial e também principalmente aqui no Brasil, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender os indicadores da empresa, É uma empresa endividada? É uma empresa que está barata, está cara? Então eu vou te ajudar aqui a entender esses indicadores. E eu sempre gosto de explicar o conceito deles, Se você já me acompanha, eu sei que você já conhece esses indicadores, mas eu sempre gosto de reforçar, sempre pode ser que eu traga uma informação aqui adicional, então fica sempre atento, não acelere o vídeo, tá certo? E quem é novato, quem chegou agora, também já vai começar a entender o conceito desses indicadores e a importância deles. E o primeiro indicador que eu trago aqui para vocês é o Dividend Yield, E o que seria Dividend Yield? São os dividendos distribuídos para os seus acionistas. Bom, o que a empresa faz? Ela vai pegar todas as suas receitas, vai abater todas as suas despesas e nós vamos chegar no famoso lucro líquido. Já apurado imposto, apurado tudo, é o dinheiro que sobra no caixa da empresa. Parte desse dinheiro ela pode utilizar para mandar para o caixa e guardar para futuros investimentos. Ela pode até mesmo fazer novos investimentos na empresa ou distribuir parte desses lucros para os acionistas. Geralmente, empresas que pagam muitos dividendos são aquelas empresas que já cresceram muito, como é o caso da Petrobras. Elas não têm tanto para onde crescer. Ela não tem muito mais aquisições, ela não consegue crescer tanto. Então ela pega parte desse dinheiro e distribui em forma de dividendos. Ela lucrou muito? Bom, vou
distribuir parte para os acionistas, tá certo? A Petrobras distribuiu 53,54% dos seus lucros para os acionistas, tá? Lembrando que dividendos no Brasil são isentos da cobrança de imposto de renda. Então, se você é acionista de Petrobras, imagine que você tem R$100 investido em Petrobras, você ganhou nada menos do que aproximadamente 53,54 centavos na sua conta livrinha de imposto. Que aplicação na renda fixa paga isso? Não existe, né? Então, os acionistas de Petrobras ficaram muito contentes, com certeza, com essa bolada. Quer dizer que a empresa vai pagar isso no futuro? Não. Dividendo passado não garante o futuro. Nós vamos dar uma olhada no histórico de dividendos que a Petrobras pagou para a gente ter uma ideia e eu te explicar isso melhor. Mas vamos seguir aqui, vamos falar do próximo indicador, que é o PL, que é o preço sobre lucro. E o que representa esse indicador? O que ele nos mostra? Caso a empresa venha repetir o seu lucro do passado para o futuro e continuar pagando os dividendos do passado para o futuro, em cerca de 2,5 anos, você teria 100% aí do seu dinheiro que você investiu de volta com lucros, tá certo? Mais um indicador que eu gosto muito, que é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O que ele nos mostra? Quanto que nós estamos pagando para a Petrobras frente ao patrimônio, frente a todas as estruturas da Petrobras? Nós estamos comprando as suas ações com desconto? Aqui nos mostra que 0,99 nós estamos comprando sim com desconto. Imagine aí que a Petrobras chegue para você e fale: Joãozinho, vem investir aqui, vem ser meu sócio. Quanto vale tua empresa? 100. Mas eu vou fazer um descontinho para você aqui. Tô te vendendo toda a minha estrutura por 99. É mais ou menos isso para você entender o que é o preço sobre valor patrimonial. Você está comprando toda a estrutura com desconto, tá? Então, podemos falar que através desse indicador a empresa já estaria barata. Vamos falar sobre o EV/EBITDA. É muito similar ao PL, só que agora nós vamos olhar o EBITDA da empresa. E o que é o EBITDA? Ele é muito similar ao lucro, tá? Só que o lucro ele considera todas as despesas, amortização, empréstimos, imposto, tá? O EBITDA não considera empréstimo, amortização e impostos, tá? É mais para a gente ter uma noção do operacional da empresa, se está funcionando muito bem. Bom, 1,74 mostra que caso a empresa repita o EBITDA do passado para o futuro, em cerca de 1,7 anos nós teríamos 100% do nosso dinheiro de volta, um EV sobre EBITDA muito positivo aqui para a Petrobras. Vamos dar uma olhada na dívida da empresa, que é muito importante, tá? Dívida líquida barra patrimônio líquido, o que significa isso? Né? Acima de 1, esse indicador, significa que a empresa ela tem mais dívida do que todo o patrimônio da empresa vale. Mesmo que ela venda todo o patrimônio, ela não consegue pagar sua dívida caso esse indicador aqui mostre pra gente que está acima de 1. E é muito preocupante. Esse indicador acima de 1, sinal amarelo para a empresa, ponto de atenção. 0,44 a Petrobras trouxe para nós, a empresa está muito bem equilibrada quanto à sua dívida. Vamos dar uma olhada na dívida líquida barra EBITDA. O que mostra esse indicador? Caso a empresa venha repetir aí o seu EBITDA, né, do passado para o futuro, aqui 0,51 mostra que na metade do ano a gente já conseguiria pagar toda a dívida que a empresa tem. Eu considero esse indicador atrativo até 3. Vamos ver a margem líquida da empresa, da Petrobras. Né, fazendo uma comparação muito básica aqui para você entender, por exemplo, empresas do varejo que geralmente comercializam os mesmos produtos, né, imagine que a Amazon, a Magazine Luiza e a Via Varejo vendam uma caneta e a caneta é igual. Aonde que elas vão ganhar? No preço. Então elas têm margem de lucro muito apertada. Tem que se vender muita caneta para conseguir lucrar, né? E aí você tem margem de lucro às vezes de 1%. Então é quase uma margem escrava, eu costumo dizer. Tem que vender muito para conseguir obter lucro, né? Eu gosto de uma empresa com margem líquida acima de 10%. A Petrobras tem 28,42%. Muito positivo também esse indicador para a Petrobras. E vamos ver mais um indicador importante que é o ROI, que é o retorno sobre investimento, né? Quanto que a Petrobras investiu, por exemplo, em propaganda, quanto disso volta para dentro da empresa, né? O retorno sobre investimento. Ela investiu, quanto retornou para a empresa. Então nós temos aqui hoje um ROI para a Petrobras de 39,35%. Eu gosto de um ROI também acima de 10%. Excelente o ROI da Petrobras. Lembra que eu te falei que dividendo pago no passado não quer dizer pagamento para o futuro? É isso aí, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos pagos pela Petrobras aí nos últimos anos. Bom, então aqui está muito claro, olha lá, 2011, 12, 13, 14 a empresa veio pagando dividendos e aí em 2015, 16 e 17 a empresa entrou no buraco, a empresa deu prejuízo, foi muito mal administrada. Todo mundo sabe do que aconteceu, várias corrupções, né, que aconteceram na Petrobras, não vou entrar aqui no mérito, mas fato é que a Petrobras estava indo para o buraco. Claro, empresa prejuízo não vai pagar
dividendo. Não lucrou, não tem dividendo, né? E aí, a partir aqui de 2018, a empresa voltou a distribuir dividendos para os seus acionistas. E se a gente vê 2021 e 2022, a empresa pagou muito dividendo. Se a gente olhar a média histórica aqui, praticamente desde 2011, que a empresa vem pagando dividendos, vamos colocar os últimos 10 anos, nós temos como média de 11,32%, sendo isento de imposto de renda, é uma boa média histórica que a Petrobras traz como pagamentos de dividendos. E eu sempre falo aqui para vocês, é importante a gente investir em uma empresa que nos últimos 5, 10 anos, né, não tenha apresentado prejuízos, né? Apresentou um ano, ok, conseguiu se recuperar, legal, ponto positivo, né? Deu um tombinho. Agora, a empresa deu prejuízo, né? Aí tem que tomar cuidado. Por que tantos prejuízos, né? Então, muito cuidado em avaliar empresas que estão dando prejuízo nos últimos anos. Vamos dar uma olhada aqui na Petrobras como é que ela está. Então, olha lá, em 2013 a empresa deu lucro, pagou um dividendos e depois aconteceu aquilo que eu falei para vocês. 2014, 2015, 2016, a empresa deu prejuízos, não pagou dividendos, passou por uma série histórica de vários tombos. 2017 também ficou no 0 a 0. Mas a partir de 2018, a empresa conseguiu fazer o quê? Um turnaround, né? Ela voltou para o jogo, ela conseguiu dar a volta por cima, né? Então voltou a lucrar, ficou atrativa e pagou muitos dividendos, como a gente vê aqui nos últimos anos. E agora vamos falar da segunda empresa que eu trouxe para você, que é de um setor que eu gosto muito, que é o setor agro, que praticamente empurra o Brasil, né? O Brasil é um país muito forte no agro, infelizmente não tão forte na indústria. Pretendo aí falar muito bem da indústria brasileira nos próximos anos, mas a princípio o agro é o que carrega a economia do nosso país. E eu trouxe para você uma excelente empresa, que é a SLC, que está barata, a meu ver, e pagando bons dividendos. Vou te apresentar ela agora. SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo grupo SLC, é uma produtora brasileira de soja, milho e algodão. Além de trabalhar com a criação de gado, fazendo a integração lavoura-pecuária, também é detentora da marca SLC Sementes, que produz e comercializa sementes de soja e algodão. Foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em bolsa de valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. Com matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a empresa possui 22 unidades de produção estrategicamente localizadas em 7 estados brasileiros, sendo eles Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí e Minas Gerais. Na safra de 2021 e 2022, a produção totalizou a produção de 672,4 mil hectares plantados. A SLC Agrícola desenvolveu ao longo de mais de 40 anos de história um modelo de negócios baseado na eficiência operacional na alta escala de produção. E o que eu acho atraente nessa empresa? Além dela ter aí fazendas espalhadas por várias regiões do país, então ela não fica sujeita a riscos, principalmente em relação a clima, né? Muita chuva ou muita seca, ela também trabalha com vários produtos. Então você tem a questão de sementes, né, soja, algodão, né, criação de gado. Então tudo isso acaba trazendo uma segurança muito forte para a empresa. E agora vamos falar dos indicadores fundamentalistas dessa belíssima empresa que é a SLC. Vamos ver como é que ela tá. Tá endividada? Como é que ela tá? Tá barata? Vamos juntos olhar os indicadores. Não sabe o conceito desses indicadores? Volta lá na primeira empresa que eu expliquei o conceito de todos eles. Dividend Yield de SLC, 5,16%. O PL da empresa está em 6,57%. Os P sobre VP está em 2,06%. E nós temos aqui indicadores de endividamento, dívida líquida barra PL, 0,66%. Margem líquida da empresa está em 16,97% e a rentabilidade, o ROI da empresa da SLC está em 31,39%. Vamos aqui rapidamente dar uma olhada no Dividend Yield histórico de SLC. Olha lá, média 3,49% e claro, é uma empresa cíclica também, que depende aí do preço do algodão, né, dos produtos agrícolas que são negociados em forma de commodity no mercado mundial. Então olha aqui, o último ano veio pagando 5,16%, mas a sua média está em 3,49%, o que não deixa de ser algo muito positivo. Vamos dar uma olhada agora também no histórico de lucros da empresa, né? Lembrando que o ideal é que a empresa sempre tenha lucros crescentes, mas quando a gente fala de uma empresa de commodity, como é a SLC, como é a Petrobras, pode sim ocorrer alguns ciclos de alta e baixa, mas lembrando que o ideal é que ela não tenha dado prejuízo. Vamos ver a SLC. Então tá aqui, olha, desde 2013, né, praticamente os últimos 10 anos, a empresa vem dando lucro, não teve prejuízos. E a gente vê aqui que a partir do ano de 2017, a empresa foi uma escadinha, subiu muito os seus lucros, pagando bons dividendos. Aqui em 2022 também deve pagar excelentes dividendos. E agora comenta aqui comigo, o que você está investindo hoje? Quero conhecer um pouquinho mais você. Você está investindo mais em ações ou fundos imobiliários? Coloca aqui embaixo, inclusive, se você investe nos dois, já coloca
qual a melhor ação que você considera da bolsa e qual o melhor fundo imobiliário. Vamos ver aqui se a pesquisa, né? Vamos ver quem ganha, vamos ver qual a maioria. Algumas ações eu acredito que vão bater e fundos imobiliários também. Coloca aqui embaixo. E agora nós vamos falar da terceira empresa, que é uma empresa excelente, que está no melhor setor de energia elétrica, né? Lembrando, energia elétrica nós temos o quê? 3 setores. A geração de energia, né? Que são as hidrelétricas ou eólica, solar, enfim. E aí você precisa o quê? Dos postes elétricos, a transmissão da energia elétrica para chegar na distribuição, que seria ali a ponta final, para ligar ali a questão às nossas casas, né? E a transmissora de energia, para mim, é o filé mignon da energia elétrica, porque faça chuva, faça sol, tem geração de energia ou não tem geração de energia, a transmissão tem a receita garantida, tá certo? Bom, e quem é essa empresa? É a Transmissão Paulista, né? Se você não conhece, vamos conhecer juntos ela agora. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., popularmente conhecida como ISA-CETEP, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque para sua atuação no segmento de energia elétrica. Criada no final dos anos 90, a CETEP se tornou uma das principais empresas privadas de distribuição de eletricidade no Brasil, sendo responsável por cerca de 1/3 da energia elétrica consumida no país. E também vale ainda destacar que esse percentual é ainda maior no Sudeste, região em que o percentual fica em 60% e no estado de São Paulo representa 90%. Vamos juntos agora dar uma olhada nos indicadores da Transmissão Paulista. Não sabe o que são esses indicadores? Volta lá na primeira empresa que eu expliquei o conceito de todos eles. Vamos lá. Dividend yield de 6,37%, o PL da empresa está em 5,43%, o P sobre VP está em 0,98%. Por esse indicador a gente vê que a empresa está barata, o seu EV/EBITDA está em 6,29%, a sua dívida líquida barra patrimônio líquido está em 0,44% e a sua dívida líquida barra EBITDA está em 1,79%, mostrando que a empresa está muito bem organizada quanto às suas dívidas. Margem líquida da empresa, 47,45% e o ROI da empresa está em 18,13%. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? Dividendo pago no passado não garante o futuro. Vamos dar uma olhada na média histórica paga pela Transmissão Paulista aí quanto aos seus dividendos. Bom, aqui desde 2011 a empresa vem pagando bons dividendos. Chegou a pagar quase 19% aqui no ano de 2018, né? Em 2021 pagou 14,76% e atualmente até agora, né, vem pagando aí 6,37%, um bom dividendo. As elétricas costumam pagar bons dividendos e a sua média está em 7,58%. Bom, elétrica que dá prejuízo é um problema. Vamos dar uma olhada aí nos últimos anos, como é que foi o histórico de lucros da Transmissão Paulista. Então tá aqui, desde 2013 a empresa tem lucros, aqui em 2016 a empresa deu um baita de um lucro, né? Mas mesmo assim, depois de 2016, olha lá, só lucro e pagando bons dividendos. E vamos à quarta empresa, que é uma empresa no setor de construção civil, que inclusive apanhou muito aí nos últimos meses, porque a taxa de juros está muito alta, a inflação está muito alta, as construtoras tiveram problema, né? O quê? Com o preço do tijolo, do cimento, ficou mais caro e aí diminuiu a sua margem de lucro. Por quê? Né? Ela paga mais caro no cimento, mais caro na construção, para construir o edifício, e aí ela tem que repassar parte disso para o cliente final ou enxugar a sua margem de lucro para não perder vendas, tá certo? Agora, qual é o cenário do Brasil? Nós chegamos a uma taxa Selic de 13,75%, pode ser que encoste nos 14%, mas a tendência é que ela comece a recuar a partir dos próximos meses e vai ajudar muito aí empresas ligadas ao setor de construção civil. E aí eu trouxe uma belíssima empresa que ainda está barata frente aos seus indicadores. Lembrando que eu não faço recomendação de compra, você é responsável por fazer a sua compra. Eu trago aqui ideias e estratégias que eu estou olhando, tá? Vamos falar sobre essa empresa que é a Trisul. A Trisul se apresenta no mercado de construção civil como uma empresa consagrada em produção de imóveis de médio e alto padrão. Tendo como pilar de sustentação a definição de ser forte e consolidada, a companhia se mantém no páreo, mesmo em um setor de altíssima competição. Em resumo, apesar de ter pouco mais de 30 anos, a companhia exibe um nível elevado de projetos e clientes, expondo a missão de integrar moradores e cidade, conectando-os à realidade física e material por meio da entrega de um ambiente agradável e convidativo. Contudo, os números da empresa são de impressionar. São mais de 200 edifícios e 30 mil unidades entregues, 20 mil clientes atendidos e 25 mil unidades lançadas. Os empreendimentos da empresa são divididos basicamente em 2 localidades, Distrito Federal e São Paulo, mantendo foco em áreas litorâneas e de franco crescimento e desenvolvimento. A atuação da empresa se dá por meio de 3 etapas clássicas do segmento de construção civil, dos quais podemos citar a incorporação, a construção e a comercialização.
Vamos agora dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas da Trisul. Dividend yield de 4,51%, o PL da empresa está em 11,29%, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,74%, né, mostrando que a empresa está bem descontada quanto ao seu patrimônio. EV/EBITDA em 8,66%, a sua dívida líquida barra patrimônio 0,24% e a dívida líquida barra EBITDA em 2,15%. A dívida está bem controlada da empresa. Margem líquida da empresa acima de 10%, que é o que eu gosto, 10,95%, e o seu ROI está em 6,54%. Bom, a gente viu que a empresa pagou bons dividendos, mas vamos dar uma olhada na história se isso realmente é algo que vem acontecendo nos últimos anos. Bom, a sua média está em 3,23%, a gente vê claramente aqui, né, de altos e baixos aqui pagamentos de dividendos, geralmente porque a empresa também teve a questão do seu lucro, um sobe e desce, porque é uma empresa cíclica também. O setor de construção civil depende muito do cenário da economia. Como eu falei, taxa Selic em baixa propicia mais vendas, maiores lucros para a empresa. Mas, de qualquer forma, pode ser que a Trisul surpreendeu. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de lucros da empresa. Bom, olha lá, desde 2013 a empresa vem dando lucro, não teve prejuízo, né? Teve aqui um período de alta, depois veio caindo e aí depois subiu bastante, né? A gente passou um período ali em 2019 e 2020 com a taxa Selic bem baixa, e isso ajudou muito as vendas das construtoras, e aí a gente vê que aqui em 2021 e 2022, né, apresentaram lucros também, mas aquilo que eu falei, né? A empresa é cíclica, então ela vai poder viver de altas e baixas. O importante é não ter dívidas e a Trisul aqui está super aprovada. E quero aproveitar e já pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza. É muito importante. Tenho certeza que você recebe notificações de várias empresas, de restaurante, posto de gasolina, promoção, loja de shopping, enfim. Só que é importante você estar inscrito aqui no canal do Mestre da Riqueza, porque quando eu trouxer uma oportunidade emergencial, você não vai ficar perdido, você vai ser avisado na hora e vai poder pegar essas oportunidades. Então vem aqui em cima, se inscreve e ative as notificações. E agora vamos à nossa quinta empresa, que é de um setor que eu gosto muito, que é o de saneamento básico. Todo ser humano, pelo menos, deveria ter atendimento, né, de água potável e tratamento de esgoto. Infelizmente no Brasil não temos 100% da população aí com atendimento ao saneamento básico, mas, né, aprovado o marco do saneamento aqui no Brasil, as empresas públicas poderão receber investimentos aí de empresas privadas, e isso pode ajudar também ações do setor de saneamento básico. E eu trouxe aqui uma belíssima de uma empresa que é uma das queridinhas da bolsa, porque tem ótimos resultados, que é a Sanepar. Se você não conhece ela, eu vou te apresentar ela agora. A Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, é uma das principais empresas do país do setor de utilidade pública, com destaque especial para sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. Criada no início dos anos 60, a empresa nasceu com o objetivo de desenvolver o sistema de saneamento básico no estado do Paraná, e desde então a companhia se tornou uma das principais no segmento do país. A Sanepar realiza serviços de saneamento básico em mais de 350 cidades do estado do Paraná, disponibilizando 55 mil quilômetros de rede para tratamento de água e 36 mil quilômetros de rede para coleta de esgoto. Além disso, a companhia está presente em outras 300 unidades de menor porte, o que representa sua atuação em áreas rurais do estado. E a empresa trabalha com saneamento básico e tratamento de água no estado do Paraná, sendo uma das maiores empresas do segmento no país. E ela ainda se destaca por seus investimentos no campo de pesquisa voltado ao segmento. Vamos agora dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas dessa belíssima empresa. Dividend yield da empresa 6,70%, o seu PL está em 4,74%, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,66%, né? E olha lá, de empresas boas que nós temos na Bolsa de Valores, eu acredito que este preço sobre valor patrimonial, ou seja, o que nós estamos pagando por toda a estrutura de Sanepar, é um dos menores que eu já vi. Ou seja, por esse indicador, eu poderia falar que a empresa está muito barata, seguindo este indicador pontual, tá? Vamos seguir aqui. EV/EBITDA 3,98, dívida líquida barra patrimônio líquido 0,44 e a dívida líquida barra EBITDA 1,63. A margem líquida de Sanepar está em 20,56% e ela tem um ROI de 13,83%. Vamos diretamente aqui olhar os dividendos históricos. A empresa tem 6,57% de média, um ótimo dividend yield histórico, e nos últimos anos aqui também veio pagando em média com 6,70%. E o que eu falo que a Sanepar é uma empresa excelente, né? Nós vamos olhar agora os históricos aqui de lucros, você vai ver que é praticamente uma escadinha, ela funciona como um reloginho, então é uma empresa que ela já tem previsibilidade também quanto aos seus lucros. E quando a gente olha o preço sobre valor patrimonial de Sanepar, né, é algo que não faz sentido, tá certo? Agora, o que aconteceu
na história de Sanepar. Eu vou até deixar aqui um card para vocês conhecerem aí mais sobre a Sanepar. É um vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, mas para você dar uma olhada no que vem acontecendo com a Sanepar, tá certo? Eu explico mais a fundo. Mas o que acontece é que o governo, né, durante o lockdown, acabou punindo a empresa, ou seja, uma empresa estatal, sim, ela sofre com o dedo do governo, né? Nós tivemos aí o lockdown, as famílias perderam o emprego e a empresa não pôde aumentar a tarifa na conta de água. O mercado rapidamente puniu a empresa porque, opa, sou acionista da empresa, precisa aumentar a conta de água, precisa seguir aí a inflação, né? Pelo menos corrigir a inflação, para a empresa não sair no prejuízo. E o governo do Paraná não deixou. Claro, época de eleições está chegando, né? E aí, dedo do governo, a empresa acabou caindo muito forte. Eu explico melhor no vídeo que tá aqui no card, vai lá assistir. Mas vamos dar uma olhada agora no histórico de lucros da Sanepar. E olha lá, foi o que eu falei pra vocês, é praticamente uma escadinha, olha lá. Todo ano lucro crescente, pagando bons dividendos e aqui em 2022 também já tem bons lucros. E essas foram as 5 empresas que eu trouxe para vocês que estão baratas e pagando bons dividendos. Espero que você tenha gostado e não esquece, comenta aqui embaixo que é muito importante para mim nessa comunicação junto a você e também aperta o botãozinho do curtir que vai me ajudar demais. Um grande abraço para você e faça bons investimentos.